Cumprimento a todos os meus irmãos com a paz de Jesus. Seja bem-vindo ao estudo da lição da Escola Sabatina número 1, Sinais que apontam o caminho. Antes de começar, vamos orar. Pai querido que estás nos céus, na Tua presença estamos buscando a Tua bênção. A maior de todas as bênçãos é o derramamento do Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos. Abre a nossa mente para compreendermos as mensagens que o Senhor tem para nós no Evangelho de João, o discípulo amado. Em nome de Jesus pedimos. Amém, Senhor. Sinais que apontam o caminho. O verso áureo, João capítulo 20, verso 30 e 31. Jesus fez diante dos seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida em seu nome. João escreveu o seu evangelho diferente dos demais, diferente de Mateus, Lucas e Marcos. João escreveu o evangelho com um propósito em mente: fazer com que todos creiam que Jesus é Deus. Ele já começa o seu evangelho no capítulo 1 falando que Jesus é Deus. É o Verbo encarnado que habitou entre nós. Portanto, João relatou milagres, experiências que foram registradas para que você creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que, crendo, tenha vida em seu nome. Por que João escreveu o seu evangelho? Será que ele desejava enfatizar os milagres de Jesus ou alguns dos seus ensinos específicos? Sob o poder e a influência do Espírito Santo, João explicou o porquê. O apóstolo disse que, embora muitas outras coisas pudessem ter sido escritas sobre a vida de Jesus, as histórias que ele incluiu foram registradas para que os leitores crescem que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Nesta semana, estudaremos alguns dos primeiros milagres de Jesus, conforme relatados por João, desde a transformação da água em vinho nas bodas de Caná, como também a cura do filho de um oficial até a cura do paralítico no tanque de Betesda. João chama esses milagres de sinais, a eventos miraculosos que apontam para uma realidade mais profunda, que Jesus é o Messias, Jesus é Deus, Deus encarnado. Em todos esses relatos encontramos exemplos de pessoas que responderam com fé, e os exemplos delas nos convidam a fazer o mesmo. O Evangelho de João é o meu evangelho preferido, porque exalta Jesus Cristo como Deus, o Filho do homem e o Filho de Deus, 100% Deus, 100% homem. Esse é o nosso Salvador. Que você se regozije em Jesus Cristo, nosso maior tesouro. Aleluia! Na parte de domingo, o casamento em Caná. Abra sua Bíblia e vamos ler aqui em João capítulo 2. Vamos ler os versos 1 até o verso 11. E ao terceiro dia fizeram-se umas bodas em Caná da Galileia. Estava ali a mãe de Jesus. E foi também convidado Jesus e os seus discípulos para as bodas. E faltando o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: não tem vinho. Disse-lhe Jesus: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Sua mãe disse aos serventes: fazei tudo quanto ele vos disser. E estavam ali postas 6 talhas de pedra para purificações dos judeus, e em cada uma cabia 2 ou 3 almudes. Disse-lhes Jesus: enchei de água essas talhas. E encheram-nas até em cima. E disse-lhes: tirai agora, e levai ao mestre-sala. E levaram. E logo que o mestre-sala provou a água feita vinho, não sabendo de onde viera, se bem que o sabiam os serventes que tinham tirado a água, chamou o mestre-sala ao esposo. E disse-lhe: todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bem, então o inferior. Mas tu guardaste até agora o bom vinho. Jesus principiou assim os seus sinais em Caná da Galileia e manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Meu querido irmão, minha querida irmã,
Este foi o início do ministério do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui foi o primeiro milagre de Jesus numa festa de casamento. Do Jordão, Jesus voltou para a Galileia. Devia haver um casamento em Caná, uma pequena vila não distante de Nazaré. Os noivos eram parentes de Maria e, sabedor dessa reunião da família, Jesus se dirigiu a Caná, pois Jesus e os discípulos também foram convidados. Aí, Jesus se encontrou novamente com a sua mãe Maria, de quem estivera separado por algum tempo. Maria ouviu falar das manifestações no Jordão quando Jesus foi batizado e o Espírito Santo desceu em forma de pomba sobre Jesus e uma voz foi ouvida do céu dizendo: "Este é o meu filho amado, em quem me comprazo." Maria ouviu sobre esta experiência de Jesus no Jordão. Achava-se com Jesus um grupo de jovens rapazes, moços, cujos olhos o seguiam com reverência por onde ele ia e lhe chamavam de mestre, ou seja, de professor. Era costume, naqueles tempos, que as festas de casamento continuassem por vários dias. Verificou-se nessa ocasião, antes do fim da festa, haver-se esgotado o vinho. Acabou o vinho. Isso causou muita perplexidade e a ausência do vinho pareceria indicar falta de hospitalidade. Como parente dos noivos, Maria ajudou nos preparativos da festa e falou agora para Jesus, dizendo: "Olha, não tem mais vinho." Essas palavras eram uma sugestão de que Jesus deveria fazer alguma coisa para suprir a necessidade da família. Mas Jesus respondeu: "Mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora." A maneira de Jesus falar com Maria, chamando-a de mulher, estava em harmonia com os costumes orientais. Essa expressão mulher era empregada para com pessoas a quem se desejava mostrar muito respeito. Na cruz, em seu derradeiro momento, Jesus demonstrou sua ternura para com a sua mãe, dirigiu-se a ela chamando-a de mulher. "Eis aí o teu filho", apontando para João. E olhando para João, disse: "João, eis aí a tua mãe." Portanto, mesmo na hora de sofrimento na cruz do Calvário, Jesus se dirigiu à sua mãe dizendo mulher. Um tratamento de respeito naquele tempo. Quando Jesus disse para Maria: "Ainda não é chegada a minha hora", indicava que todos os atos da vida de Jesus na terra era um cumprimento do plano divino, um plano feito desde a eternidade. "Fazei tudo quanto ele vos disser", foram as únicas palavras de Maria. Obedeçam a Jesus, façam o que ele manda. Ao lado da entrada, na porta, estavam 6 grandes talhas de pedra e Jesus pediu aos servos que enchessem aquelas talhas de água. E depois disse para os servos: "Tirem agora a água e levem ao mestre-sala." Quando o mestre-sala provou o vinho, achou superior a qualquer vinho que já tinha provado antes, e muito diferente do que foi servido ao princípio da festa. Voltando-se para o noivo, o mestre-sala disse: "Todo homem põe primeiro o vinho bom, e quando já tem bebido bastante, então coloca o inferior, mas tu guardaste até agora o bom vinho." Queridos, o bom vinho provido por Jesus era bom vinho mesmo, porque não era alcoólico, não era fermentado. O vinho provido por Cristo para a festa, assim como o vinho que ele deu para os discípulos na comemoração da ceia do Senhor, representava o seu sangue, o puro suco da uva. Foi Cristo que no Velho Testamento deu o aviso, a advertência para Israel, dizendo: "O vinho é escarnecedor." Provérbios capítulo 20, verso 1. O vinho é escarnecedor e a bebida forte alvoroçadora, e todo aquele que neles errar nunca será sábio. Esta instrução dada por Deus em Provérbios 20, verso 1, sempre foi obedecida por Jesus. Ele nunca proveu bebida alcoólica. Satanás tenta os homens à condescendência
com apetites que lhes obscurecem a razão e entorpecem as percepções espirituais, mas Cristo nos ensina a subjugar a natureza inferior. Foi Cristo que deu instruções para que João Batista não bebesse vinho, nem bebida forte. Foi ele que deu também a instrução para a mulher de Manoá, os pais de Sansão, para que não bebesse vinho. Ele proferiu uma maldição sobre o homem que chegasse a taça aos lábios do próximo. Ai daquele que der de beber ao seu irmão. Isto está em Abacuque, capítulo 2, e o verso 15. O vinho não fermentado que proveu para os convidados nas bodas de Caná era uma bebida sã e refrigerante. Jesus era de natureza muito sociável e muito amável. Ele aceitava a hospitalidade de todas as classes, visitando a casa dos ricos e dos pobres, instruídos e ignorantes. Ele procurava elevar os pensamentos das coisas comuns da vida para as coisas espirituais e eternas. Jesus achava prazer em cenas de inocente felicidade e aprovava com a sua presença as reuniões sociais. Um casamento judaico era uma ocasião impressionante e sua alegria não desagradava a Deus nem a Jesus Cristo. Assistindo a essa festa, Jesus honrou o casamento como uma instituição divina que veio lá do Jardim do Éden. Afinal de contas, foi Deus, o Filho, quem realizou o primeiro casamento entre Adão e Eva no Jardim do Éden. Tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, as relações conjugais são empregadas para representar a terna e sagrada união que existe entre Cristo e o seu povo. Meu querido irmão, Jesus representa o relacionamento dele com a sua igreja, comparando-o ao relacionamento de uma noiva com o seu noivo. Jesus se aproximou do coração do povo, misturando-se com o povo, como alguém que lhe desejava o bem-estar. Jesus procurava as pessoas nas ruas públicas, nas casas particulares, nos barcos, na sinagoga, às margens do lago e nas festas nupciais. Jesus ia ao encontro das pessoas em ocupações diárias e manifestava interesse em seus negócios seculares. A poderosa simpatia pessoal de Jesus emanava dele, conquistava os corações. Jesus se retirava muitas vezes para as montanhas a fim de orar a sós, em quietude. Desses períodos de comunhão com Deus, ele voltava para aliviar o enfermo. Ele se misturava com a multidão para instruir o ignorante e quebrar as cadeias dos cativos de Satanás. Esta era a missão de Jesus, libertar os oprimidos do diabo. Jesus ensinava-os sentado entre eles na encosta da montanha, outras vezes às margens do lago ou caminhando em sua companhia. O exemplo da vida de Jesus, ao participar do casamento das bodas em Caná da Galileia e ter realizado o seu primeiro milagre na festa de casamento, este exemplo de Jesus é para você e para mim uma demonstração que não devemos renunciar às reuniões sociais. Não devemos nos retirar das pessoas que queremos salvar. A fim de atingir todas as classes, precisamos ir ter com elas, onde elas estão. Não somente do púlpito é tocado o coração dos homens pela verdade divina, mas também poderemos salvar as pessoas indo ao lar dos humildes e também nas mansões dos ricos, na mesa hospitaleira e em reuniões de inocente entretenimento. Como discípulos de Cristo, não nos misturemos com o mundo por mero gosto do prazer. Não nos unamos a eles nas tolices. Aonde quer que formos, nós deveremos levar conosco Jesus e revelar aos outros quão precioso é o nosso Salvador. Estou lendo o Desejado de Todas as Nações, capítulo 15, e a página 108. O poder social, a influência social, santificada pela graça de Jesus, deve ser aperfeiçoada para atrair almas para Jesus. Nunca deveríamos dar ao mundo a falsa impressão de que os cristãos são uma gente triste,
descontente. Jesus quer que você e eu mostremos para o mundo que os cristãos não são estátuas, mas sim homens e mulheres animados, contentes, sorridentes e felizes. Aonde quer que formos, devemos levar conosco Jesus e mostrar aos outros quão precioso é o nosso Salvador. Aleluia! Na parte de segunda-feira, o segundo sinal na Galileia. Abra sua Bíblia agora em João capítulo 4. João capítulo 4, vamos ler os versos 46 a 54. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galileia. Pela segunda vez ele foi a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. E havia ali um oficial, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo este que Jesus vinha da Judéia para a Galileia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse e que curasse o seu filho, porque já estava à morte. Então Jesus lhe disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce, antes que o meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse e foi-se. E descendo ele logo, saíram-lhe ao encontro os seus servos e lhe anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achara melhor? E disseram-lhe: ontem, às 7 horas, a febre o deixou. Entendeu, pois, o pai, que era aquela mesma hora em que Jesus lhe disse: o teu filho vive, e creu nele, e toda a sua casa. E Jesus fez este segundo milagre quando ia da Judéia para a Galileia. Na cidade de Cafarnaum, as notícias atraíram a atenção de um nobre judeu, um oficial ao serviço do rei. Um filho desse oficial estava sofrendo de moléstia aparentemente incurável. Os médicos o haviam desenganado, porém, ao ouvir o pai falar de Jesus Cristo, decidiu rogar auxílio de Jesus. A criança estava muito mal e temia-se que não viveria até o seu retorno. Mas o oficial resolveu que deveria ir pessoalmente apresentar seu pedido a Jesus Cristo. Chegando a Caná, encontrou uma grande multidão rodeando Jesus. Coração ansioso, procurou abrir caminho até a presença de Jesus. Ao ver aquele homem simplesmente vestido, poento, exausto da viagem, vacilou a fé daquele oficial. Duvidou que esse homem pudesse curar o seu filho. Obteve, porém, uma entrevista com Jesus e expôs o objetivo da sua presença e rogou ao Salvador que o acompanhasse até a sua casa. Mas Jesus conhecia a dor daquele pai. Antes que o oficial houvesse partido de casa, Jesus viu a aflição daquele pai. Sabia que o pai estabelecera em seu espírito condições para crer em Jesus. A menos que ele cure o meu filho, eu não o aceitarei como Messias. Enquanto o oficial esperava pela resposta de Jesus, Jesus disse: se não virdes sinais e milagres, não crereis. No entanto, aquele oficial, aquele pai aflito, ele possuía um certo grau de fé, pois saiu de casa e veio até Jesus Cristo fazer o pedido. Jesus tinha um dom ainda maior para dar para aquele pai. Desejava não somente curar o seu filho, mas tornar aquele oficial e a sua casa participantes das bênçãos da salvação e acender uma luz na cidade de Cafarnaum, que se devia tornar em breve o cenário dos seus próprios labores. Em angustiosa súplica, aquele pai clamou, dizendo: Senhor, desce antes que o meu filho morra. Sua fé se apoderou de Jesus. O Salvador não pôde recusar o pedido daquela alma aflita. E então Jesus disse: vai, o teu filho vive. Na mesma hora, os que cuidavam da criança moribunda no lar de Cafarnaum notaram uma súbita e misteriosa mudança. Ergueu-se do semblante daquele menino doente, ergueu-se do seu semblante a sombra da morte. O rubor da febre cedeu lugar ao suave brilho da saúde que voltou. Caná não ficava distante de Cafarnaum, de modo que o oficial poderia haver chegado em casa no mesmo dia.
mas ele se demorou e chegou em casa no dia seguinte, na manhã seguinte. Estando ainda a alguma distância de casa, seus servos saíram correndo ao encontro dele, ansiosos de lhe sossegar a alma, que acreditavam que estava aflita. Entretanto, o pai não demonstrou nenhuma surpresa quando disseram que o seu filho estava curado. Ele só perguntou a que horas ele ficou curado. E disseram: ontem, às 7h, a febre o deixou. Aquele pai então entendeu que foi na mesma hora em que Jesus falou: teu filho vive. Foi naquele mesmo momento em que sua criança foi curada. Aquele oficial desejava conhecer agora mais de Jesus. Ao ouvir posteriormente os ensinos de Jesus, ele e todos os da sua casa se tornaram discípulos de Jesus. Aquele que abençoou o nobre pai de Cafarnaum está igualmente desejoso de nos abençoar também, a você e a mim. Como aquele aflito pai, nós somos muitas vezes levados a buscar a Jesus pelo desejo de algum bem terrestre, de alguma cura, de algum milagre. O Salvador anela nos dar maiores bênçãos do que lhe pedimos. O oficial de Cafarnaum queria ver atendida sua oração antes de crer. Teve, porém, que crer em Jesus Cristo antes de ver o milagre. Você também e eu precisamos aprender. Nós temos que crer, porque para aquele que crê, tudo é possível. Não porque vejamos, não porque sintamos alguma coisa, mas devemos crer antes de ver, antes de sentir. Toda súplica penetra o coração de Deus. Tendo pedido as suas bênçãos, devemos crer que as recebemos. É o crer, não é o ver, não é o sentir, mas é o crer na palavra que saiu da boca de Deus. Como Jesus disse para aquele oficial de Cafarnaum: vai, o teu filho vive. Ele creu antes de ver o filho curado. Por isso, ele se acalmou, ele se tranquilizou. Jesus tem bênçãos especiais para você também, querido pai, querida mãe, querido irmão, querida irmã. Mas nós temos que crer. Não espere ver para crer, mas creia. E você então verá a glória de Deus. Aleluia! Na parte de terça-feira, o milagre junto ao tanque de Betesda. Agora eu convido você para que leia comigo João capítulo 5. João capítulo 5, vamos ver os versos 1 até o verso 9. Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém há, próximo à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Nestes jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos, ressecados, esperando o movimento das águas. Porquanto um anjo descia em certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos se achava enfermo. E Jesus, vendo este homem deitado e sabendo que estava neste estado havia muito tempo, disse-lhe: queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus lhe disse: levanta-te, toma a tua cama e anda. E logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Jesus se achava de novo em Jerusalém, sozinho, em aparente meditação ou oração. Ele chegou até o tanque. Viu ali um caso de suprema miséria. Um homem que tinha sido paralítico por 38 anos. Sua enfermidade era em grande parte resultado do seu próprio pecado. Sozinho e sem amigos, o enfermo passou ali longos anos de miséria. O enfermo jazia deitado em sua esteira. Quando, dirigindo casualmente a fronte para olhar para o tanque, eis que um terno e compassivo semblante se achava inclinado sobre ele, e prenderam-lhe a atenção as palavras que foram ditas. Jesus disse: queres ficar são? A esperança brilhou na alma daquele homem. Voltou-se fatigado
dizendo: Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me meta no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus não pediu àquele sofredor que tivesse fé nele. Não. Ele disse simplesmente: levanta-te, toma a tua cama e anda. A fé daquele homem apoderou-se das palavras de Jesus e cada nervo, cada músculo vibrou de nova vida e a energia da saúde encheu-lhe os membros paralisados. Sem duvidar, determinou-se a obedecer à ordem dada por Jesus e todos os músculos corresponderam à vontade dele. Aquele paralítico creu nas palavras de Jesus e agiu confiando nas palavras de Jesus e recebeu força. Muitos há que compreendem a própria impotência e em desespero clamam: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Romanos 7, 24. Que essas almas aflitas, lutadoras, olhem para cima. O Salvador inclina-se sobre elas e ele diz: queres ficar são? Ele pede que você se levante com saúde e paz. Não espere sentir que está curado. Creia na palavra que saiu da boca de Jesus e a bênção vai se cumprir. Coloque a sua vontade ao lado de Jesus. Deseje servi-lo e agir sobre a sua palavra e você vai receber força. Querido, amigo e amiga, não espere sentir que está curado. Creia antes de sentir que está curado. Creia antes de ver. Jesus é capaz de libertar e anseia libertar, comunicar vida à alma morta em ofensas. O restabelecido paralítico curvou-se para apanhar o seu leito, que era apenas uma esteira e um cobertor, e ao endireitar-se novamente, com uma sensação de deleite, olhou em volta à procura do seu libertador. Mas Jesus tinha desaparecido entre a multidão. Ao ir apressado o seu caminho, com passo firme, desembaraçado, louvando a Deus, regozijando-se no vigor que acabava de obter, encontrou vários dos fariseus que perguntaram o que tinha acontecido. E ele contou que um homem tinha curado ele. Mas quem o curou? Ele não sabia quem o tinha curado. E então os fariseus, irritados, perguntaram: e por que você está transgredindo o sábado, carregando a sua esteira no sábado? E aquele homem respondeu: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Esses líderes hipócritas bem sabiam que unicamente Jesus poderia ter realizado aquele milagre, mas eles queriam uma prova concreta de que tinha sido Jesus, a fim de o poderem condenar como violador do sábado. O que eles queriam era matar Jesus. Queridos, Jesus encontrou aquele homem curado no templo, e então Jesus se deu a conhecer. Jesus disse: eis que já estás são, curado, não peques mais, para que não te aconteça alguma coisa pior. O enfermo restaurado regozijou-se extremamente por encontrar seu libertador. Desconhecendo a inimizade que os líderes religiosos tinham contra Jesus, ele correu para os líderes religiosos e contou que tinha sido Jesus aquele que o curara. Por esta causa, os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. Aos olhos daqueles líderes hipócritas, Jesus não era guardador do sábado, aos olhos deles. Mas Jesus sempre guardou o sábado. Jesus sempre foi obediente aos mandamentos de Deus. Por isso, a palavra de Deus diz em João capítulo 15, abra sua Bíblia, em João capítulo 15, o verso 10. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Jesus mesmo está dizendo: eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Só que Jesus não guardava o sábado do jeito que os judeus guardavam. Queridos, nós não devemos guardar o sábado do mesmo jeito que os judeus guardavam. Jesus veio nos ensinar como guardar o sábado.
é lícito fazer bem aos sábados, salvar almas aos sábados, curar pessoas aos sábados, alimentar os famintos aos sábados, visitar pobres, necessitados, viúvas e órfãos aos sábados. Jesus disse, é lícito fazer bem aos sábados. Jesus veio para libertar o sábado daquelas enfadonhas exigências que o haviam tornado uma maldição em vez de bênção. Por isso, Jesus escolheu intencionalmente o sábado para realizar a cura daquele paralítico junto ao poço de Betesda. Poderia haver curado o enfermo em qualquer outro dia da semana, mas escolheu fazer no sábado. Por quê? Ele queria destruir o legalismo que eles criaram em torno do sábado. O sábado é o dia do Senhor, o selo do Deus vivo. Queridos, o quarto mandamento da lei de Deus, Êxodo capítulo 20, versos 8 até 11, diz, lembra-te do dia do sábado para o santificar. Mas o mandamento de Deus não proíbe curar no sábado. Não exige que você caminhe somente 1000 metros no sábado. A tradição dos judeus. Eles criaram muitos mandamentos através da tradição. E estes mandamentos que vieram da tradição tornaram o sábado um dia ruim, um dia de maldição em vez de bênção. Jesus veio para libertar o sábado daquelas enfadonhas exigências que o haviam tornado uma maldição em vez de bênção. Jesus afirmou, pela sua vida, que a obra de aliviar os aflitos estava em plena harmonia com a lei do sábado. Deus não deseja que as suas criaturas sofram nem uma hora, nem um minuto sequer de dor que possa ser aliviada no sábado ou qualquer outro dia da semana. O sábado é para ser um dia de bênção. O sábado não se destina a ser um período de inútil atividade. A lei proíbe o trabalho secular no dia do repouso do Senhor. O trabalho que constitui o ganha-pão deve cessar. Nenhum trabalho que vise prazer ou proveitos mundanos é lícito no sábado. Mas como Deus cessou seu labor de criar e repousou no sábado e o abençoou, assim deve o homem e a mulher, todos nós, deixarmos nossas ocupações da vida diária e devotarmos as horas sagradas do sábado para um saudável repouso, culto e boas obras. O ato de Jesus em curar o enfermo estava em perfeito acordo com a lei de Deus. Era uma obra que honrava o sábado. Jesus é o nosso exemplo. Nós não estamos aqui para guardar o sábado da forma como os judeus guardavam o sábado. Os judeus não caminhavam mais do que 1000 metros no sábado. Os judeus não curavam as pessoas no sábado. O nosso exemplo quanto à observância do sábado é Jesus. Imitar Jesus Cristo. Devemos nos esvaziar do nosso eu, porque Jesus Cristo esvaziou-se do seu eu para fazer a vontade do Pai Celestial. Tão plenamente Jesus era vazio do eu que ele não tinha planos para si mesmo. Assim também você não deve fazer planos para si mesmo, mas buscar de Deus. Quais são os teus planos para mim, Pai Celestial? Querido Jesus, Jesus aceitava os planos que Deus o Pai tinha feito para ele. E o Pai desdobrava e revelava dia a dia os planos para Jesus. Assim, devemos nós também confiar em Deus, para que a nossa vida seja uma simples operação da vontade do nosso Pai Celestial. Queridos, Jesus não fazia planos para si mesmo, mas cumpria com os planos que o Pai tinha para ele. E o Pai revelava para ele, dia após dia, desdobrando diante dele a agenda do dia, onde ir, o que fazer. Jesus quer que você também seja guiado pelo Espírito Santo e que você também possa, como Jesus, falar: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou. Aleluia! Na parte de quarta-feira, corações duros. Corações não ficam endurecidos de uma hora para outra, de um dia para o outro. É um processo de pecados conscientes. É um processo de pecados familiares que vai endurecendo pouco a pouco os corações e tornando-nos cegos.
Abra sua Bíblia e vamos ler João capítulo 5 e os versos 10 a 16. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: é sábado, não te é lícito levar a cama. Era impossível eles se regozijarem com o homem curado. Esse homem curado estava radiante, feliz, alegre, mas os hipócritas líderes religiosos, eles ficaram irritados e eles não viram a bênção da cura. Eles viram o legalismo do sábado. Por isso eles disseram: é sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhes: aquele que me curou, ele próprio disse: toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois: quem é o homem que te disse: toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado em razão de aquele lugar haver grande multidão. Depois, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já estás são, não peques mais, para que não te aconteça alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curara. E o verso 16: e por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo, porque fazia estas coisas no sábado. Quando Jesus se revelou lá no templo ao homem que tinha sido curado, ele disse imediatamente aos líderes religiosos que Jesus o tinha curado. Poderíamos imaginar que esse seria o momento perfeito para aqueles líderes religiosos louvarem a Deus. Mas em vez disso, os líderes perseguiram a Jesus porque fazia estas coisas no sábado. Queridos, o ministério de Jesus na terra, de 3 anos e meio, foi de incessante cura, milagres, sinais, expulsão de demônios, trazendo libertação, libertando os oprimidos do diabo. Todas as obras realizadas por Jesus em seu ministério eram obras que estavam em harmonia com a lei do sábado, conforme o mandamento. Mas Jesus transgredia o legalismo fariseu. Aos olhos dos fariseus hipócritas, Jesus era transgressor do sábado. Queridos, hoje muitas pessoas ainda continuam dizendo que Jesus era transgressor do sábado. Eu já ouvi dezenas de pessoas se desculpando, dizendo: eu não preciso guardar o sábado, porque Jesus também não guardava o sábado. Queridos, aqueles que se desculpam falando assim, estão dizendo que Jesus não era guardador do sábado. Mas Jesus veio à terra mostrar como guardar o sábado. Não é para você fazer no sábado o trabalho dos 6 dias para o seu ganha-pão, os trabalhos para o sustento da sua família. Não, para isso Jesus deu 6 dias na semana. Mas é lícito no sábado curar, alimentar, estender a mão para o pobre, para o necessitado. Jesus nos ensina como guardar o sábado. No Evangelho de João, capítulo 9, os versos 1 até o verso 16, lemos a história da cura do cego de nascença. E passado Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem os seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez o lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse-lhe: vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que antes tinham visto que era cego diziam: não é este aquele que estava sentado e mendigava? Uns diziam: é este. E outros diziam: parece-se com ele. E ele dizia: sou eu. Diziam-lhe, pois: como se te lhe abriram os olhos? Ele respondeu e disse: o homem chamado Jesus fez o lodo, untou-me os olhos e disse-me: vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então eu fui e me lavei e vi. Disseram-lhe, pois: onde está ele? Respondeu: não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes era cego. E era sábado, quando Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Tornaram, pois, também os fariseus a perguntar-lhe como vira. E ele lhes disse: pôs-me lodo sobre os olhos e lavei-me e vejo. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais?
e havia dissensão entre eles. Queridos, estes líderes religiosos não podiam entender que as acusações deles contra Jesus, dizendo que Jesus não era guardador do sábado, eram acusações falsas. Eles não usavam a lei de Deus, os 10 mandamentos, para dizer que Jesus não era guardador do sábado. Eles usavam suas regras, sua tradição, porque a lei de Deus não proibia curar no sábado, não proibia fazer o bem no sábado. Jesus transgredia, sim, as tradições dos judeus, não o mandamento de Deus. Hoje você, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus está chamando você para que você guarde os mandamentos dele, os 10 mandamentos. E o Espírito Santo gera em você o espírito de obediência. O espírito de obediência de Jesus é implantado em você para guardarmos os mandamentos de Deus, como Jesus guardava os mandamentos de Deus. Mas não deveremos entrar no legalismo dos judeus. Repetidas vezes, Jesus escolheu o sábado, exatamente o sábado, para realizar os milagres, para quebrar as tradições dos judeus e para ensinar aos que são sinceros de coração a forma correta, abençoada por Deus, de guardar o sábado. Assim também hoje, nós devemos viver em obediência aos mandamentos de Deus, sem legalismo, salvos unicamente pela fé em Jesus Cristo. Mas todos os salvos em Jesus terão prazer em obedecer os mandamentos de Deus. Aleluia! Na parte de quinta-feira, as reivindicações de Jesus. Jesus reivindicava sua divindade. Ele se proclamava como filho de Deus. Ele se proclamou como filho do homem, porque ele assumiu a natureza humana, mas ele nunca abandonou a sua divindade. Jesus nunca deixou de ser Deus. Queridos, era Deus vivendo entre os homens. Abra sua Bíblia e vamos ler então em João capítulo 5 e os versos 16 a 18. Aqui lemos: E por esta causa os judeus perseguiram a Jesus e procuravam matá-lo porque fazia estas coisas no sábado. E Jesus lhes respondeu: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Porque Jesus disse que Deus era o seu Pai, eles queriam matá-lo. Mas Deus era o Pai de Jesus. Jesus é filho de Deus. Ele foi gerado pelo Espírito Santo. E o verso 18 diz: Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não só quebrantava o sábado não da lei de Deus, dos 10 mandamentos, quebrantava o sábado das tradições dos judeus. Por isso queriam matá-lo, porque quebrantava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Eram todas acusações falsas. Acusações falsas de que Jesus transgredia o sábado, acusações falsas de que Jesus não era filho de Deus. Todas eram acusações falsas. E o verso 19: Mas Jesus respondeu e disse-lhes: na verdade vos digo, que o Filho por si mesmo não pode fazer coisa alguma, se eu não vir fazer o Pai. Porque tudo quanto ele faz, o Filho o faz igualmente. Porque o Pai ama o Filho e mostra-lhe tudo o que faz. E ele lhe mostrará maiores obras do que estas, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita os mortos e os vivifica, assim também o Filho vivifica aqueles que quer. Jesus está dizendo: assim como existe vida no Pai, existe vida no Filho. Assim como o Pai ressuscita, o Filho também ressuscita. Assim como o Pai é Deus, Jesus Cristo também é Deus. E o verso 22 diz: E também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo. Queridos, o Pai é aquele que está sentado no trono. Quando você lê Apocalipse capítulo 5, você encontra Deus o Pai assentado no trono. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 5. Ele é quem tem o livro selado com 7 selos na mão. E aqui diz em Apocalipse 5, verso 1: E vi na destra do que estava sentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. Este Deus assentado no trono e tendo na sua mão o livro selado com 7 selos, este é o Deus Pai. Mas qual é a certeza disso? É porque Deus o Filho apareceu somente no capítulo 5, verso 5.
Somente no capítulo 5, verso 5, foi introduzido o filho, diz aqui o verso 5. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Portanto, meu querido irmão, minha querida irmã, Deus o Pai está sentado no trono, tendo o livro selado com 7 selos na mão, e não o pode abrir. Por que não o pode abrir? Aqui diz o capítulo 5 e o verso 2. E viu um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de olhar para ele. O livro selado com 7 selos é o livro do juízo, no santuário celestial. Queridos, o Pai está com o livro selado com 7 selos, o livro do juízo celestial, e não pode abrir. Por quê? Porque o Pai é o primeiro ser que foi acusado no universo. Satanás levantou uma acusação contra Deus o Pai, porque Satanás acusou a lei do Pai, dizendo que os anjos não precisariam de uma lei. Satanás acusou Deus Pai no céu por ter introduzido Jesus Cristo e colocado Jesus como chefe dos anjos. Chefe dos anjos era a posição cobiçada por Lúcifer, mas Deus o Pai deu para Jesus, o seu filho, a posição de chefe dos anjos. E então Lúcifer se rebelou contra Deus e acusou a Deus de ser injusto, de ser arbitrário, e falou contra a lei de Deus. Por isso, meu querido irmão, o juízo celestial foi montado. Por isso Deus colocou no seu calendário profético o juízo celestial. No Apocalipse é revelado o cenário da sala do juízo celestial. Quando você lê no capítulo 4 de Apocalipse, você vê a sala do juízo, onde tem o trono do Deus Pai, cercado por 24 outros tronos, onde estão assentados 24 anciãos, comprados da terra. Queridos, esta é a sala do juízo celestial, tendo o trono de Deus. E agora o capítulo 5 mostra o Pai com o livro selado com 7 selos na mão, não podendo abrir. Nem um anjo, nem o próprio Deus Pai poderiam abrir o livro selado com 7 selos. Por isso João estava chorando. E agora um dos anciãos falou para João no capítulo 5, verso 5: não chores, João, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Jesus Cristo, quando se tornou homem, viveu entre os homens e morreu na cruz e ressuscitou e subiu ao céu. Ele foi entronizado no santuário do céu como nosso sacerdote. E ele trabalhou no lugar santo do santuário celestial, desde o ano 31 até 1844. Por esses longos séculos, Jesus trabalhou como nosso mediador, intercessor. Porém, conforme a profecia bíblica mostra, em Daniel capítulo 8, verso 14, a grande profecia de 2.300 anos, ali mostra que o ano de 1844 seria o ano em que o juízo celestial teria início. Portanto, os 2.300 anos de Daniel 8,14, eles começaram em 457 a.C. e terminaram em 1844 depois de Cristo. E então Jesus introduziu-se no Santíssimo do Santuário Celestial, não pela primeira vez. Quando ele subiu no ano 31 ao céu, ele compareceu diante do Pai no Santíssimo, ele ungiu o Santíssimo, ele ungiu o lugar santo, ele ungiu o Santuário Celestial. Antes de iniciar o seu ministério sacerdotal no Santuário Celestial, o santuário foi ungido. Por isso, em Daniel capítulo 9, verso 24, termina dizendo: ungir o Santo dos Santos. Jesus, depois de 40 dias após a sua ressurreição, quando ele subiu ao céu e foi entronizado no santuário celestial, ele ungiu o Santo dos Santos. Mas, queridos, o ministério sacerdotal de Jesus durante séculos, até 1844, foi como sacerdote, não como juiz. Mas Daniel 8,14 diz até 2.300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado.
Purificação do santuário significa juízo celestial. E isso começou em 1844, quando Jesus entrou no Santíssimo para iniciar o juízo, para pegar o livro selado com 7 selos das mãos do Pai e começar a abrir selo após selo. São 7 fases no juízo celestial. Cada selo apresenta um grupo de pessoas que são julgadas no juízo celestial. Os 6 primeiros selos mostram o processamento do juízo celestial. E o 7º selo mostra o fim do juízo celestial, o fechamento da porta da graça. Isso está em Apocalipse 8, versos 1 até o verso 5. É o fechamento da porta da graça. Meu querido irmão, quando João capítulo 5, abra sua Bíblia novamente em João capítulo 5 e vamos ver o verso 22. Quando nós lemos aqui, verso 22, e também o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho todo o juízo, isso leva a nossa mente para Apocalipse 4 e 5. Porque é ali em Apocalipse 5 que mostra que o Pai não pode julgar. E ele escolheu que o Filho seja o juiz no santuário celestial. Por isso, Apocalipse 5, verso 7, mostra Jesus entrando na presença do Pai para receber o livro. Esta cena de Apocalipse 5, verso 7, está em plena harmonia com Daniel capítulo 7, verso 13, que mostra também Jesus Cristo vindo ao Pai para iniciar o juízo. Queridos, o Pai a ninguém julga, mas deu ao Filho o poder de julgar. João capítulo 5, verso 22. E aqui diz no verso 23, para que todos honrem o Filho como honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Quem crê em Jesus tem a vida eterna, exatamente como 1 João 5,13 fala. Quem tem o Filho tem a vida eterna, quem não tem o Filho não tem a vida eterna. E o verso 25, em verdade vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Ou seja, Jesus Cristo é Deus, ele tem poder para dar vida aos que estão mortos. E ainda mais, no verso 26, porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter vida em si mesmo. Há pessoas que dizem que Jesus não é Deus, mas só Deus tem vida em si mesmo, vida inerente. O Pai tem vida inerente e o Filho tem vida inerente, tem vida em si mesmo. Quando Jesus morreu na cruz, morreu a natureza humana de Jesus. A natureza divina de Jesus não morreu, não minguou, não diminuiu. Por isso, Ellen White fala no Desejado de Todas as Nações, que quando Jesus ressuscitou, ele saiu do túmulo pela vida que em si mesmo havia. Porque a natureza divina de Jesus nunca morreu. Queridos, ele tem vida em si mesmo como Deus. Como homem, Jesus nasceu e morreu. Como Deus, ele não nasceu e não morreu. Bendito seja Deus por esse texto de João, capítulo 5, verso 26. Porque como o Pai tem vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, vida inerente. E o verso 27, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Por que o Pai entregou o juízo celestial nas mãos de Jesus? Porque ele é o Filho do homem. Ele viveu, ele venceu, ele morreu, ele ressuscitou e ele tem poder para abrir os 7 selos. Meu querido irmão, Jesus Cristo é Deus. Jesus Cristo é sacerdote. Jesus Cristo também é sumo sacerdote. E aqui diz o verso 28, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. A voz de quem? A voz de Jesus. Ele vai ressuscitar todos os mortos. Todos os mortos em Cristo serão ressuscitados sob o efeito da sua voz. Os mortos ouvirão a voz de Jesus e serão ressuscitados, glorificados. Esta é a primeira ressurreição. Mas existe a ressurreição da condenação, que será no final dos 1000 anos.
Aqui diz o capítulo 5 e o verso 28, não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. Verso 29, e os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida. É a primeira ressurreição na segunda vinda de Jesus. Porém, queridos, 1000 anos depois, Apocalipse capítulo 20, verso 5 diz que o restante dos mortos não reviveram, até que os 1000 anos acabaram. O restante dos mortos são os ímpios, que não participaram na primeira ressurreição, mas participarão na segunda ressurreição, no final dos 1000 anos. Apocalipse 20, verso 5. Eles ressuscitarão para a condenação, como diz aqui João capítulo 5, verso 29. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Esta ressurreição da condenação será no final dos 1000 anos, será para morrerem no lago de fogo e enxofre, que é a segunda morte. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 21, capítulo 21 de Apocalipse, verso 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos e aos abomináveis, aos homicidas e aos fornicários e aos feiticeiros e aos idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. A segunda morte será no lago de fogo e enxofre. Isso vai acontecer no final dos 1000 anos. E o final dos 1000 anos coincide com a descida triunfal da Nova Jerusalém. Apocalipse 21 e o verso 2. E eu, João, vi a santa cidade, a Nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Quando isso vai acontecer? No final dos 1000 anos. A Nova Jerusalém desce do céu com todos os salvos e com Jesus Cristo. E os ímpios ressuscitarão e cercarão a cidade santa, mas não a possuirão. Descerá fogo do céu e os devorará. Apocalipse capítulo 20 e o verso 9. E subiram sobre a largura da terra e cercaram o arraial dos santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou. Esta é a segunda morte, morte eterna, da qual ninguém mais vai ressuscitar. Então Jesus Cristo cria um novo céu e uma nova terra. Meu querido irmão, Jesus Cristo é aquele que é o juiz no santuário celestial. Jesus Cristo é aquele que ressuscita os mortos, tanto os salvos para a vida eterna, como também ressuscita os ímpios para a condenação no lago de fogo e enxofre. Queridos, o propósito de João é que você creia que Jesus é Deus, é o Deus encarnado. Ele é o nosso Salvador. Por isso ele escreveu em João capítulo 20 e o verso 31. Estes, porém, foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Jesus é Deus. João capítulo 20 e o verso 28, quando Tomé se ajoelhou na frente de Jesus e disse: Senhor meu e Deus meu, Jesus não repreendeu Tomé, dizendo: não, eu não sou Deus. E no verso 29, Jesus falou: porque me viste, Tomé, creste. Bem-aventurados os que não viram e creram. Jesus é Deus, é o meu Deus, é o seu Deus. Bendito seja o nosso Pai Celestial. Bendito seja Jesus Cristo, nosso Salvador amado. Bendito seja o Espírito Santo que em nós habita. Implanta em nós a mente obediente de Jesus. Aleluia! Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, nós damos glória ao Senhor, nosso Pai. Glória ao nosso querido Salvador Jesus Cristo. E nós te louvamos porque Jesus Cristo morreu por nós. Mas a sepultura está vazia. Ele ressuscitou, ele subiu ao céu, ele vai voltar. Nós te agradecemos porque o Senhor derramou sobre nós o Espírito Santo, que nos gerou, que nos fez filhos e filhas obedientes ao Senhor. Que o Espírito Santo habite em mim e nos meus irmãos. Volte logo, querido Jesus, dá-nos a tua bênção. Apressa-te, Jesus. Queremos ver Jesus voltando em glória e majestade. Ouve a nossa oração. Derrama sobre nós o Espírito Santo, pois nós te pedimos, querido Jesus, em teu nome, para a tua honra e glória. Amém e amém. Deus te abençoe, meu querido irmão, minha querida irmã, e que Jesus te dê a paz.